Então vamos lá. Prototipação, né, MVP e prototipação. A gente vai começar, pelo MVP. E basicamente, o que que é MVP, né? É Minimum Viable Product, ou em tradução livre, mínimo produto viável, né? E o que de fato é isso, né? Então, se a gente começar falando o que que não é um MVP, fica um pouco mais fácil da gente entender. Então, MVP não é um produto feio nem um produto mal acabado. É um produto íntegro que respeita uma fronteira de escopo em que você empregou o menor esforço possível, capaz de validar uma hipótese importante para o negócio. Então, MVP, ele pode ser funcional, confiável, usável e lindo, né? Mas ele não é o que está antes disso. Então, ele não é mal feito, ele não é com erros e ele não é incompleto, entre muitas outras coisas. E só falando um disclaimer que eu não falei no começo, mas lembrei agora, é, eu não tenho a pretensão de cobrir tudo relacionado a MVP, todos os detalhes, todos os milindres, nem de prototipação. Mas a gente aqui vai ser uma aula de fundamentos, de introdução, porque na prática, provavelmente não vai ser tão bonito, tão cíclico, tão passo a passo como é nos livros ou nesse resumo aqui que a gente tem. E no fim da apresentação, eu vou mostrar a vocês qual que foi a bibliografia, coisas boas para se ler a respeito disso, sobre tanto MVP quanto a parte de prototipação, entre outras coisas aí que costumam ser assunto de equipes, principalmente de experiência de usuário, mas não se limita só a isso, em interface de usuário também, entre outros assuntos. Então, o que é um MVP? Então, ele deve fazer muito bem o que se propõe, apenas não é um produto completo, com todas as funcionalidades possíveis. E aqui a gente tem foto dos primeiros MVPs, né? Do LinkedIn, do Facebook, do Instagram, do Tinder. Então, olhando especificamente para o do Facebook, né? A gente olha assim, hoje ele está muito mais completo. Inclusive, tem empresas com faturamento milionários que fazem uso das postagens lá, né? E alimentam um monte de família. Mas o projeto inicial pode ter sido até muito mais simples do que isso, tá? É, e o mínimo produto amável, que é um termo criado pelo pessoal aí, ele segue exatamente o conceito, do MVP feito do jeito certo. Então, você percebe que aqui tem uma parte verde que um MVP em si, ele não é completamente funcional, mas ele tem uma certa funcionalidade. Ele não é 100% confiável, mas tem alguma coisa de confiabilidade que pode ser colocada lá, usável, lindo, né? E outras literaturas podem até colocar outras coisas nessa pirâmide, mas aqui a gente usou para se basear nisso, é isso aqui. Então, ele vai pegar um pouquinho de cada um desses pontos, entre outros, para formar um produto que é minimamente utilizável. E para a gente ter uma ideia, exatamente o que que acontece na prática em empresas, eu trouxe um exemplo aqui, tá? Então, vocês conseguem ver agora o Excel, Sim, estamos vendo. tá? Não precisa aumentar? Aqui tá num tamanho bom. Maravilha. Então, a gente não precisa entrar no detalhe de tudo isso aqui, mas é basicamente assim, ó.
A pessoa que é júnior tem um salário médio aí da pesquisa Código-Fonte TV 2024, que saiu agora, de 3.800. Aí a gente tem o pleno sênior, que vai crescendo. O UX design, desculpa se está um pouco abaixo, mas foi a média que a gente achou, sem ser nessa pesquisa. E aí, no contexto que eu estava numa empresa que era é, a maior varejista da América Latina, a gente tinha aproximadamente, né, uma equipe até enxuta, diga-se de passagem, para atender tantas lojas no Brasil, sendo o maior varejista da América Latina, R$ 30.000 para aquela determinada equipe rodar, ok? Se você pega uma consultoria para atender no mês, é praticamente aí 3 vezes mais para você fazer é, uma operação rodar num mês, tá? Porque é basicamente o cálculo que foi feito aqui, 70% a mais o salário de um CLT para um PJ. O que que aconteceu para a gente nascer como equipe disso aqui? Que a gente nasceu para ser um MVP, nasceu para fazer coisas baratas. O valor hora dessa equipe era mais ou menos R$ 150, e da equipe PJ, que era quem nos atendia, R$ 262. Aí, um exemplo hipotético aqui, para extrapolar mesmo, é assim, ó. O que que eu faço para mudar na tela de um site qualquer aqui de hora a hora, dois pontos, minuto, minuto, para hora a hora, dois pontos, minuto, minuto, dois pontos, segundo, segundo. Alteração simples que você faz em menos de um minuto, certo? Ok. Como que você faz, hipoteticamente, na nossa equipe, que é a PJ oficial da empresa em questão? Faz, é mais ou menos R$ 2.000 para você fazer essa alteração, ok? Na equipe que foi juntada, pegando uma pessoa de cada área para colocar, para não ter novas contratações, por exemplo, cara, eu faço a R$ 270 essa mesma alteração. E aí eu posso até dar um exemplo, para ficar não tão simplista, né? Não tão extrapolado. Cria um gráfico de produtividade para mim. Ia ficar mais ou menos R$ 2.000, esforço de 8 horas de trabalho, e em comparação com a equipe do MVP, 1 hora e 45. Aí a gente pensa, poxa vida, mas então quer dizer que a equipe do MVP ela trabalha mais rápido? Sim e não, depende. Então, assim, ó, nesse nosso exemplo, o que que você tem que fazer para, num contexto de criação de software? Então, o que que você tem que fazer? Estudar as partes impactadas, ok? Aqui, eu tenho que estudar muito menos coisa do que num contexto da companhia inteira, para saber se vai quebrar ou não, se vai prejudicar um serviço ou não, enfim. Fazer a modificação e testar. Aqui está praticamente meia hora para um e só 45 minutos para outro. Por quê? Porque no meu exemplo aqui, eu não tenho desenvolvimento, homologação e produção. São ambientes onde desenvolvimento eu crio a solução inicial, homologação basicamente eu testo o que foi criado, e produção é o valendo cliente, pode usar. Então, basicamente isso. Não tenho isso, eu faço geralmente tudo em homologação. Então, é muito mais fácil fazer só no ambiente do que fazer em três. Então, aqui, ou em dois no caso. Então, aqui eu economizo esse tempo. Qual que é o outro tempo que eu economizo? Documentação. Então, é muito comum não ter documentação nenhuma, documentação seu próprio código. Lá você vai ter que criar em meia hora uma documentação. Defesa no comitê. A gente não passa por comitê. Nós somos juiz, júri, executor. Então a gente faz tudo a quente. A gente faz a alteração assim, rapidamente, mas com a alta chance de indisponibilidade que não convém detalhar. Quanto que você precisa para defender no comitê, no padrão da companhia? 2 horas. E aí eu implanto em 15 minutos, aqui eu implanto em 1 hora, e por isso dá essa soma aqui. Então, para você fazer numa equipe de baixo custo e tal, sem tanto respeito às regras, geralmente, 1 hora e 45, e a equipe convencional demoraria 8 horas e 15 minutos. Então, resumindo tudo isso aí que eu falei, a equipe que a gente foi destinado a tirar essa, de certa forma, burocracia, ela fazia as alterações
em 12% da equipe convencional, tá? Se a gente olhar aqui o tempo, eu faço praticamente aqui, 21%, tá? Então, eu faço 1/10 do valor de uma equipe, assim, de fora externa para fazer. E a principal vantagem disso aí, quando que eu faço? Você tem que respeitar vários ciclos, tipo assim, feriado você não pode fazer, véspera de fim de semana você não pode fazer. Então, para você, desde que o gerente chegou na sua mesa, o diretor falou: "Olha, Alan, faz isso para mim", até você implantar em produção são 15 dias. O gerente passava na minha mesa de manhã pedindo gráfico, à tarde ele já estava testando, o cliente dele estava testando, todo mundo já tinha implantado. Então, basicamente, essa é a diferença, tá? Todo esse material aqui, ele vai ser disponibilizado para vocês, a fim de curiosidade, e se tiver qualquer dúvida, vocês podem me falar também. Então, a gente percebe, que o MVP, ele é muito citado em diversos lugares, justamente por ele ser comum em todas essas tecnologias, em todas esses gerenciamento de projeto aqui, ó. Então, eu tenho tipos de gerenciamento de projetos, né, ou filosofia. Então, waterfall é basicamente um padrão de mercado aí, né? E aí eu tenho um exemplo aqui, que em 2010 eu participei, né, dessa iniciativa no programa Futuro do Varejo, onde a gente foi pioneiro em implantar o Oracle Retail lá, de varejo, na empresa que eu trabalhava, tá? E aí, em meados de 2016, a empresa ela decidiu fazer o uso do Lean Manufacturing e do Six Sigma, né? Eh, e aí, o que que acontece? Quando você atinge os níveis do Six Sigma, você tem mais ou menos 3,4 itens falhos em 1 milhão, que é uma taxa absurda de acerto de 99,99996 de perfeição nos produtos. Então, resumindo assim, bem, bem padrão, a empresa fez um benchmark. Para quem não sabe, é visitar outras empresas para aprender melhores práticas, costumes, o que dá certo e colocar no seu próprio negócio. Então, a empresa ela foi na Corolla, ela foi na Toyota, quer dizer, perdão, ela foi em outras empresas e viu que esse negócio de, poxa, Six Sigma tá com tudo, porque evita desperdício, né? Eu faço a minha operação ficar mais enxuta e tem uma série de benefícios, tá? A Toyota em si, que é o carro mais vendido do mundo, né, que foram eles que criaram essa Lean Manufacturing Six Sigma, ele é vendido desde 1966, perdão. E ele vendeu 50 milhões de unidades, né? Arredondando aí 1 milhão de unidades por ano desde 1966. E aí, só para título de curiosidade, é assim, ó. Então, se um Corolla tá 141 mil a versão mais básica, eles venderam 50 milhões, eles venderam 7 bilhões de reais, é, só em Toyota Corolla, tá? E as falhas em 50 milhões é só 200 unidades. Eles tiveram que arrumar alguma coisa com defeito de fabricação. Então é beirando a perfeição mesmo. E aí, 28 milhões em falha. E outra curiosidade é que, se você quiser contar só até 1 bilhão, você vai demorar mais ou menos 285 anos. Ou seja, se você começar a contar em segundos, você vai demorar 1995 anos para contar esses 7 bilhões aqui. Mas é só curiosidade. Ei, Então, Xan, eu tenho. Pode falar. o Roberto tá com uma pergunta aqui. Ah, se ele quer saber se vale a pena deve aprender isso. Se vale a pena aprender, é, as filosofias ou tipos de gerenciamento de projetos? Se foi isso, se não for, você O pode Six, corrigir. Six É, Sigma, que ele...
ele tá falando. Ah, sim. Então, com certeza vale a pena, né? Porque você fica um pouco mais antenado sobre o modelo de trabalho que está sendo utilizado para resolver as coisas, tá? Hoje, no contexto de desenvolvimento de TI em si, o mais comum aqui é Scrum, né? Hum, Esse Lean Manufacturing, esse Six Sigma até é utilizado, mas os mais comuns são aqui, ó, Scrum e Kanban, tá? Então, fica muito mais fácil você entender o que você fazer e quando você fazer, quando você sabe por que que determinada ação foi criada, entendeu? Então, voltando para o exemplo do Six Sigma. Então, eu vou chegar para uma equipe de 1.000 funcionários e vou falar, olha, agora, a diretiva da empresa para economizar 40% ao ano é essa. Então, vocês vão seguir isso à risca para economizar 40% ao ano. Então, é bom você entender por que que foi tomada aquela decisão. Pelo menos eu acho importante, tá? Respondido? Perfeito. Maravilha. Então, a gente tem outro tipo de gerenciar projetos que é com o Kanban, que, para quem não sabe, é basicamente, entre outras coisas, que é um pouquinho amplo, você gerenciar de maneira visual os seus projetos. E a gente fez aqui no projeto do GPA também, tá? É, que é basicamente assim, como é que você sabe se no nosso exemplo específico, era um armazém, a central de distribuição, onde tinha prateleiras igual um mercado. Aí a pessoa que era um separador de mercadorias pegava na gôndola e levava para a doca, colocava no caminhão, o caminhão ia para a loja, ok? Então, assim, se você é o chefe de 50 separadores em 50 docas, ou seja, onde tem mais ou menos uns 100 caminhões, se tiver duas docas, dois veículos por doca, enfim, mas vamos facilitar. 50 caminhões, 50 docas, espaço para você colocar produtos. Como que você sabe a 30, 40 metros de distância se está com um atraso, se está quase atrasando, se está no prazo? Difícil de saber. Então, a gente implantou o Kanban lá, associado a esse Lean Manufacturing, fabricação enxuta, para dar uma gestão visual. Então, o camarada ele passava nas 50 docas e ele via televisões com o nosso sistema rodando, e onde estava vermelho, ele, opa, preciso colocar mais 5 pessoas aqui para tirar esse atraso. Opa, ali tá amarelo, acho que eu vou colocar mais umas duas para não ficar vermelho. No verdinho, beleza, eu vou manter assim. Então, é uma gestão um pouco mais visual e a gente fazia uso disso lá e assim. Segundo o site oficial da empresa, Grupo Pão de Açúcar, o Lean Manufacturing, o Kanban e essas iniciativas e tudo mais, deu assim uma melhoria de 40% na operação. E é um grupo assim bilionário, sabe? Então dá muito resultado. Vocês podem entrar no site deles que vocês vão ter essas informações. Eu não coloquei aqui para não ficar detalhando muita coisa. E aí, Scrum, né, é a metodologia ágil mais bem aceita no mercado e mais utilizada. Eu já percebi que tem em vários lugares e quem não tem deseja usar porque ela dá um nível de controle, um nível de entrega muito alta se comparado em melhoria contínua com o Waterfall, por exemplo. E eu não posso falar assim, Scrum é melhor que o Waterfall, porque tudo tem a sua aplicação, não existe melhor. Existe o que melhor te atende no momento específico. Então, você num contexto de entregar uma casa construída, por exemplo, não tem gente que compra casa construída só as paredes. Você vai querer o teto, você vai querer, né, outras coisas. É, Então, o waterfall, geralmente, no contexto de construção, entre outros, ele é mais bem visto e é mais adequado. O Scrum, num contexto de engenharia de software, construção, desenvolvimento de aplicativos e tudo mais, coisas correlatas, o Scrum é mais bem aceito e mais utilizado. Então, finalmente chegamos ao meu preferido, Extreme Go Horse, que ele é padrão e você não pensa, você só faz.
tá? Brincadeiras à parte, realmente é muito utilizado, resolve o problema, mas profissionalmente, para você se adequar às tendências do mercado, as outras de cima são muito mais agregadoras para o seu currículo e para a sua habilidade. Então vamos lá. Antes da gente entrar aqui no protótipo em si, eu tenho esse texto aqui, que é basicamente uma receita de bolo para você saber como fazer um MVP, tá? Eu vou deixar disponibilizado esse material para vocês e eu não vou ler aqui para não ficar maçante, chato, sabe? É, mas algumas coisas só que eu vou ler, que é, por exemplo, o que que é MVP? MVP é um experimento que nos ajuda a descobrir se existe mercado para um produto ou funcionalidade que estamos idealizando e se esse produto de fato resolve problemas reais dos clientes, dando ênfase para o termo descobrir. O MVP deve ser realizado ainda na fase de descoberta, quando o produto ainda não está de fato sendo construído. E aí, tem os dados, tem tudo mais aí. É, E aí, o que que se espera de um MVP? Se aprender sobre o mercado, sobre o problema e sobre o cliente, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem empresas que são as maiores do mundo, como a Apple, né? Então, a Apple, ela fez um MVP, um protótipo e tudo mais, é, para saber, e quem é um pouco mais velhinho que eu vai lembrar, que antes era celular de botão. E eles lançaram MVP, né, para responder algumas questões básicas, assim. Os nossos clientes aceitariam um teclado inteiramente virtual? Então, hoje é difícil até da gente imaginar como viver sem um teclado virtual. Entendeu? Só que isso hoje para a gente é meio que indispensável. Só que não era. Isso foi colocado ao longo de várias iniciativas para imprimir na cabeça da gente que é mais funcional, que é, né, de certa forma, melhor do que o físico antes. E se não fosse bom, a gente não tinha mais smartphones aí no mundo do que tem pessoas, né? Então, hoje isso é uma grande realidade. E praticamente 100% deles aí tem um teclado virtual. Então, é muito importante ter isso em mente, que você, num protótipo, num MVP, você testa hipóteses, você responde perguntas, você quer saber se tem demanda, se o seu cliente vai estar disposto a consumir aquilo e por aí vai, tá? Então, aqui a gente consegue saber que a gente pode ter uma funcionalidade se tornar um produto inteiro, ou o contrário, quando uma funcionalidade se torna parte de um escopo maior. Então, isso acontece. A gente tem um exemplo do Spotify genial, né? Que o Napster tentou fazer isso no passado. Hoje, o Spotify tem 30% do mercado e ele democratizou, de certa forma, assim, o acesso a streaming de música, do jeito certo, com direitos autorais e tudo mais. Então, você tem que ver também segmentação de clientes, né? Quem que é o público-alvo que você está querendo atingir com esse MVP? É um público mais jovem, é um público de meia idade, é um público de mais idade, né? Quais são os modelos de negócio que você quer criar, né? Então, você tem um modelo de negócio trazendo aqui para o nosso mundo da Bichinhos da TI, né? Então, a Bichinhos está começando a existir, certo? Então, dentro da Bichinhos, você tem, por exemplo, Dream Jobs para ajudar em recolocação. Você tem que atende pessoas geralmente que não estão no mercado ou querem entrar no mercado. Você pode ter um público aí jovem que faz os cursos para se capacitar
por o mercado, e eu não estou falando de jovem de idade, jovem às vezes até na mente, que muitas vezes acontece. E quais são os canais de venda? Pô, vou vender no WhatsApp, eu vou vender no Instagram, vou vender no Facebook e por aí vai, tá? Então, quais são as características de um MVP? Ter valor suficiente para que as pessoas comecem a utilizar, demonstra benefício suficiente para reter usuários iniciais, tá? Então, lembra que eu falei lá, naquelas coisas que MVP não é mal feito, não é inacabado? Não, ele é praticamente o produto final, só que ele não tem todas as funções do produto final. E você fornece também um ciclo de feedback para orientar o desenvolvimento futuro, né? Então, aqui a gente vai entrar na parte de prototipação, que é uma das fases geralmente do MVP, onde vocês vão perceber que é, poxa vida, não faz sentido essas cores que vocês estão usando. Aí o cliente vai retornar e falar, olha, não, nossa identidade tem mais a ver com isso ou com aquilo, e você vai mudar a cor, por exemplo, ou muda o comportamento de uma determinada ação que você faz na tela, tá? Então, a técnica de desenvolvimento assume que os usuários iniciais podem visualizar o produto final a partir do MVP e que o produto deixa abertura para receber comentários, sugestões e ajudar no desenvolvimento de versões futuras. Então, basicamente, resumindo, é isso aqui. É você saber que o seu MVP, se está completo demais, não precisa de mais nada, nem MVP, é o projeto já padrão assim, sabe? Então, MVP sempre cabe aí um processo geralmente de melhoria contínua. Só que a vantagem dele é que você erra cedo, né? E assim como do protótipo que a gente vai ver mais para frente. Então, é, a gente está falando aqui de poucas funcionalidades, que é o que a gente vai ver no protótipo, né? A gente não vai fazer 50 telas do nosso site para resolver o problema. Não, a gente vai fazer uma, duas, cinco, 10 no máximo, né? Dependendo do contexto, para a gente buscar errar mais cedo, tá? Porque a gente vai ver aqui que quanto mais cedo você erra, você ajusta, menos custo você tem, né? Então, você tem a definição de regras de negócio e validações, você cria um design, você tem mensagens e comportamentos de interações com o usuário, arquitetura, codificação, teste, automatização, correção de bugs de desenvolvimento. Então, quanto mais você descer nisso aqui, ó, pensa bem. Definição de regras de negócio. Quem que é? Né? Pessoas da área de negócio, de logística, por exemplo. Criação de design. Ah, é o pessoal lá do UX, do UI, né? Então, se você errou nesses dois pontos aqui, imagina que a primeira equipe tem R$ 5.000 de funcionários. A segunda equipe tem R$ 5.000. Então, se você errar nesse segundo ponto, você volta para a prancheta, só errou R$ 10.000. Agora, e se você errar nesse aqui, que é 15, 20, 15, 20, 25, 35, 45, se for 5 cada um. Então, se você errar aqui, você vai ter que voltar para fazer várias coisas do começo, é R$ 45 que foi pro lixo. Então, essa é a ideia. É a ideia de você errar mais cedo para corrigir, para que quando tiver já em produção, valendo, vai cliente, pega e usa, você ter o menor número de erros ou falhas graves possíveis, tá? E basicamente é assim. Aqui a gente tem como construir um MVP. Então, se já existe a ideia inicial, é hora de colocar a mão na massa. E aqui está falando que é algo muito simples. Nesse momento, o segredo é saber conter o perfeccionismo. E aqui deixa bem claro isso aqui, ó. E eu ouvi isso por muitas vezes na minha carreira, não entendia, hoje eu entendo um pouco melhor. Feito é melhor do que perfeito. Então, o bom é inimigo do ótimo, certo? Então, se você
almeja o perfeito e se cobra muito, você não entrega, né, uma versão menos do que perfeita. Ou seja, você não entrega nunca, vira um projeto sem fim e nunca entrega. Então, controlem o perfeccionismo, tá? É preciso focar em construir o básico apenas para conseguir validar as suas hipóteses, ok? Então, o pessoal, olha só que interessante, eu lembrei de mais um caso da Apple que eu levantei. A Apple, ela perguntou assim, olha, o que vocês acham de vocês terem é, uma série de aplicativos que resolvem uma série de problemas num só dispositivo? Hoje a gente não vive sem isso. Então eu tenho calendário, eu tenho calculadora, eu tenho um YouTube para assistir vídeos, eu tenho as ferramentas para prototipar no meu celular, se eu quiser, se estiver na rua. Então hoje a gente não faz nem sentido você pensar que um dia não teve isso, mas um dia, como os maias faziam, a gente não tinha tudo isso no celular. Então, é só validar as hipóteses, por mais simples que elas possam parecer. E assim, não existe pergunta burra, né? Existe só a pergunta que não foi feita ainda. Então, agora você possui uma versão bem sucinta do que supõe ser um produto ideal. Você tem de fato código ou um produto no code rodando, mas está longe de ter um produto pronto para colocar no mercado. É importante que seus clientes estejam cientes disso, tá? Então, você começa a medir. E aí, Alan, tudo bem? Como é que você está usando? O que que você está tendo de impressão? O que que é fácil? O que que é difícil? Essa e outras perguntas você tem que fazer e você vai coletando a resposta. Porque você vai medindo o que que ele está encarando ao usar o produto que você está fazendo, no caso, o produto do MVP. E aí, por meio dos dados, você tem a primeira impressão em relação ao produto, tá? E você começa a ter uma percepção de valor. Qual que é o valor que eu entrego ao meu cliente, tá? E basicamente você faz isso por feedback, um a um, one a one, você faz isso por formulário que a galera preenche, você faz isso na própria ferramenta, se você tiver paciência para fazer e habilidade, de lá mesmo, cara, ó, não gostei disso aqui, por isso, enter. Pum, já vai para uma base de dados e tal. Então, isso até é possível fazer, tá? E aí, é, a lição do MVP é: qualquer trabalho que não seja essencial para dar partida na aprendizagem é um desperdício, por mais importante que possa parecer a princípio. Então, é, o que não pode te ensinar onde você vai melhorar, onde você vai evoluir, é um desperdício total. E o MVP, ele faz muito, ele nos ajuda muito a aprender, principalmente, a, a como progredir e evoluir produtos de qualquer natureza, tá? E isso aí foi do livro A Startup Enxuta, do Eric Ries. E aí, é, aqui a gente tem os tipos de MVP com exemplos de maneira bem didática, para a gente saber um pouquinho mais. Então vamos lá. MVP, fumaça, do termo onde a fumaça há fogo. Então ele serve para, né, avaliar potenciais clientes do produto. Então, basicamente pode ser através de vídeos, de landing page. Então, como que seria em vídeo? Produzir um vídeo mostrando o funcionamento do seu produto e oferecer alguma vantagem aos early adopters. Em conjunto, pode ser disponibilizado formulário de inscrição, entre outros. Então, quem fez isso? O Dropbox. Eu me lembro, um dos primeiros Samsungs que eu tive antes, ele vinha já com a conta do Dropbox com um valor assim, de graça, com X
giga na nuvem para você subir suas coisas. Eles foram pioneiros em fazer isso. Hoje tem um monte de players que fazem. Então, se você pegar Amazon faz, Google faz, Microsoft faz, então todo mundo dá esse armazenamento na nuvem e eles foram os pioneiros, né? Não necessariamente os primeiros, mas um dos primeiros. Landing page, landing page. Isso aí, todo mundo, né, que acessa Instagram, Facebook, até mesmo no WhatsApp, né? No Instagram é aquele negócio chato do arrasta para cima e tal. E o que é landing page? Página de aterrissagem. Então, você fala: olha, eu tenho um produto maravilhoso e está muito abaixo do preço do mercado, arrasta para cima, ou sei lá, clique aqui, se estiver no YouTube, que você vai para nossa página. Nanã. Você chega lá, é uma landing page de alta performance, onde ele quer captar o seu dado, ou muitas vezes só captar sua venda. Você clica, vende, acabou. Então, entre outras coisas, tá? Não é só isso, mas basicamente isso aqui. Quem que fez isso? PM3. A gente vê muita gente fazendo, Érico Rocha aí, que é o que ensina a galera a fazer isso, né? Então, no momento da produção desse artigo, né, eles falaram assim, ó, tem 3 cursos em andamento de Growth, de Product Discovery, Product Management, e um curso está sendo desenvolvido, que é o Product Marketing. E aí, na landing page, é possível analisar métricas, identificar quantos alunos demonstraram interesse e por aí vai, né? E um exemplo que eu gosto muito, Spotify, né? Depois vocês podem ler com calma aí, mas basicamente o Spotify, ele só tinha uma landing page com streaming de música. Simples assim, mais nada. Função principal. E ele foi criando aplicativos beta e tudo mais, para suas próximas versões. E depois surgiu o aplicativo, de celular e tudo mais, né? Com a evolução das tecnologias para suportar, né? E esse aqui, ó, concierge. Então, tudo isso que eu estou falando, que está em negrito, são tópicos de tipos de MVP. Tem mais, mas eu elenquei alguns aqui. Então, que a tradução, né, aquela pessoa que fica na entrada dos hotéis, geralmente sorridente e tal, né? Então, o que é isso? Você atende a necessidade de usuário manualmente, sem desenvolver o produto em si, mas simulando o uso do produto que você vislumbra. Para isso, você utilizará ferramentas de comunicação com e-mail e WhatsApp. Então, quem faz isso? Airbnb. Para quem não sabe, é de aluguel de casas, aluguel de apartamentos, aluguel de espaços. E se você vê aí qual que é a maior queixa do setor hoteleiro, principalmente, é dificuldade em check-in, dificuldade em outras coisas. O Airbnb, né, coisa que você gasta 2 horas para fazer o check-in, se você não tiver cadastro, se cair o sistema é ruim, em 15 minutos você entra, você não precisa nem falar. é, por chamada, nada, com a pessoa. Em 15 minutos você tem um lugar para você morar, e, enfim, você combina com a pessoa que você pode até só trocar mensagens sem ter um contato humano para quem não curte. E outro camarada que é um tipo de MVP, né? Ele é o Mágico de Oz. Esse daqui é curioso. Você também atende uma necessidade de forma manual, porém o usuário não percebe que o atendimento é manual, normalmente disponibilizada pelo menos a interface visual do produto. A gente tem um exemplo aqui do Easy Taxi, né? Que foi antes do Uber, que até o Uber deu uma popularizada nisso. E a gente tem um exemplo que saiu nas notícias aí da Amazon, né? Então, a Amazon tinha acho que 2 lojas que eram você entra, pega o produto, sai e paga, né? E aí ela falava que era pura tecnologia, 100%, mas a matéria revelou que, na verdade, elas tinham que pedir 1.000 indianos que olhavam alguns produtos lá para debitar certo da fatura da pessoa. Então, assim, de automatizado não era 100%, sabe? E certamente uma infraestrutura daquela é mais barato do que uma mão de obra em alguns países aí. Não necessariamente a Índia, mas até China, em alguns casos.
E um exemplo aí é, disso é o Groupon, tá? E o Groupon, ele começou a partir de um site chamado The Point, ele foi criado com a missão de juntar pessoas que não conseguiam realizar coisas sozinhas, que é basicamente um site de compra coletiva, onde você realizava ações de comprar coisas caras em grupo para ter descontos e assim você conseguia fazer coisas que só com o seu dinheiro, comprando avulso, você não conseguiria. É basicamente uma compra de atacado para pessoas conseguirem atingir sonhos assim um pouco mais caros. Então, olha que legal esse exemplo do Groupon. Quando alguém se inscrevia em determinada oferta lá no site deles, a equipe gerava um documento PDF e enviava por e-mail, tá? Isso aqui é um exemplo de prototipagem MVP mágico de Oz, porque ele mandava para a pessoa e a pessoa pensava que tinha sido automático, mas não tinha. Eles automatizaram só depois, em versões futuras. Mas na versão Mágico de Oz, dá a impressão, né, de ser automático. E aí, aqui recomenda fortemente, eu vou até deixar um livro livre de direitos autorais, que é esse Lean Startup, ou A Startup Enxuta, né? Do Eric Ries, pela Lê Livros, que é, vai estar no material aí no PPT, sobre exatamente essa parte de MVP, tá? Então, sobre essa parte de MVP, tá finalizado. Vocês têm alguma dúvida? Eu que nenhuma, viu? Maravilha. Então, podemos seguir, Alan. Café. Então, vamos lá. Agora chegou numa parte bem interessante, tá? É, E aí, o que que é protótipo? Protótipo, protótipo, basicamente é uma coisa que você faz para simular ou imitar a realidade. Tá? E ao fazer o levantamento para fazer essa introdução aqui para vocês, eu pensei na seguinte coisa: onde nascem os protótipos? Os protótipos, eles nascem na cabeça. Aí a gente fala para uma pessoa que cria software ou uma pessoa que de design, e aí aquela pessoa ou ela faz o código, por exemplo, do desenvolvedor, ou ela faz o protótipo, no caso do design, né? Às vezes pode trocar, às vezes pode misturar, enfim, mas não vamos complicar. Então, eu sou um gerente, olha, quero fazer um site para minha escola de programação online. Ok. Então, para você errar rápido e aprender e corrigir e aprendendo com isso, você usa o protótipo. E aí eu tenho exemplos aqui exatamente dos protótipos que. Peraí. Ah, sim, achei. Ó, então, quais que são os exemplos de. O primeiro exemplo de protótipo que eu consigo lembrar? Pinturas rupestres, que para quem não sabe são aquelas pinturas de milhares de anos atrás, né? Então, se a gente olhar aqui, pinturas rupestres. Ó, olha só que legal. Então, mesmo sem saber exatamente o que que é isso aqui, se você conhece, você tem uma ideia, né? Então, olha, parece um cavalo, parece um boi, um cavalo, etc. Então, isso aqui foi praticamente o primeiro protótipo desenvolvido pelo homem. Vamos raciocinar um pouquinho. O que que é um cavalo?
Rapaz, ele é muito parecido com isso aqui. Só que esse cavalo que tá pintado na parede da caverna, você não consegue montar nele, né? Não consegue. Ele não tem cheiro de cavalo. Ele não baba como um cavalo. Então, você percebe que o protótipo nada mais é do que uma versão final do que você quer, sem todas as funcionalidades, sem a beleza. Claro que um cavalo, pessoalmente, é muito mais bonito do que isso aqui. Não significa que tem que ser feio, mas não necessariamente é bonito, tá? Então, outro exemplo de protótipo, o simulador do CFC, que é o Centro de Formação de Condutores para você começar a dirigir, né? Então, o que que é aquilo, o simulador? É tipo um videogame de você andar de carro. Então, simula um carro, mas você não consegue abrir e tomar um ventinho no rosto. Não, não tem isso. É uma máquina, mas não é uma máquina mecânica igual ao carro, é uma máquina eletrônica. Então, você percebe? Até a natureza das máquinas ela muda, né? E aí, simulador de queda livre, também nos shoppings. Então, é parecido com você pular de saltar, né, de paraquedas, mas não é a mesma coisa, ele simula. Então, você tem uma experiência aproximada com o que você teria de saltar de paraquedas. E o último exemplo aqui é videogames. Então, videogames, geralmente, né, eles são protótipos de coisas que existem na vida real. Então, o jogo Flight Simulator, você simula que você está voando em caça, em avião, em helicóptero e por aí vai. Então, esses são os exemplos aí de protótipo, tá? E protótipo, resumidamente, né, ajuda você a errar. E a única certeza que você tem ao trabalhar é que você vai errar. E vai errar muito, entendeu? Mas quanto mais cedo você errar, mais rápido você aprende e menos isso custa. Então, olha aqui um outro exemplo de protótipo, né? Então a gente tem o protótipo que ele pode ser num papel de pão, ele pode ser falado, ele pode ser desenhado numa sulfite, né? Então, aqui está um desenho, né? Que provavelmente a pessoa fez no computador, mas pode ser à mão também, não tem problema. E aí, como que seria o MVP desse, disso aqui? Seria basicamente uma rosquinha com uma cobertura em cima, né? Aí, como que é o produto final? Poxa, é uma rosquinha com cobertura em cima e confete, entendeu? Então, para você testar o produto, supondo que o confete é o mais caro de tudo, você não precisa testar com confete, teoricamente, para você dar para uma pessoa experimentar, tá? Só uma hipótese. E aí, é, voltando aqui, né, a falar sobre os erros. Então, aqui dei um exemplo, tá? Então, se você errar na fase das ideias, é R$ 1.000, na de design é dois. Se você errar depois que já tá, você desenvolveu a interface, você prototipou, você codificou, você entregou e está em produção já que você está dando manutenção, rapaz, se você errar nessa fase aqui, né, você tem que voltar muitos níveis e é muito mais caro para resolver o problema e custa muito. Então, basicamente é isso aqui. E aqui a gente tem, ó, como que seria um de baixa fidelidade e como que seria um de média fidelidade. Porque os protótipos depende do autor, mas tem uns que falam que é baixa fidelidade e alta fidelidade, tem uns que falam que é baixa, média e alta, né? Aí nesse exemplo tem de baixa e de média. E aí, esse exemplo aqui seria baixa fidelidade. Então, visualmente, tá nítido que a pessoa fez isso aqui na mão, entendeu? Mas não tá mais mal feito, ó. Tem até gráfico, acelerômetro aqui para saber a saúde de determinada coisa. Então, tá muito bem feito isso aqui. Isso aqui tá excelente, apesar de ser baixa fidelidade. Tem que escolher e decidir qual que vai ser o tipo de protótipo que você
deseja entregar, que a liderança do seu projeto deseja entregar. E aí, geralmente, você vai evoluindo. Aqui, ó, a gente já tem um protótipo de média fidelidade. Então, você vê que ele está ainda aparentemente escrito à mão, mas ele está um pouco mais profissional, um pouco mais nítido, um pouco mais claro. Então, onde aqui era basicamente, ó, você vê uma descida que não está retinho, aqui já está praticamente perfeita, reta, sabe? Então, provavelmente esse aqui foi feito em algum programa que dá a impressão de que seja feito à mão, mas aparentemente não é à mão. Então, para a gente sair um pouco da teoria, para a gente colocar a mão na massa, quem quiser colocar também e fazendo aí, fica à vontade. Olha, como vocês viram, tem diversas ferramentas. Perdão, peraí. Tem diversas ferramentas para você fazer isso que a gente fez agora. E eu coloquei o preço de algumas delas aqui, tá? Então, com o Figma, que aparentemente é o melhor que eu já vi para fazer os protótipos. E as licenças grátis deles são maravilhosas. Dá para você construir muita coisa, que eu conheço muita gente que usa e não paga porque o grátis já dá muita coisa. Então, Figma, todos esses aqui, ó, com exceção do Office e do Adobe XD, no mundo convencional, não tem, é grátis, mas todos os outros têm, tá? Então, o Figma, o Canva, você tem o Miro, que dá para você prototipar também. Então, você tem algumas outras que são grátis, que são muito legais, tá? Então, o Figma, R$ 60 por mês. Canva, R$ 24 por mês. Office para 6 pessoas sai R$ 6. Se você quer uma pessoa só, sai 30. O Adobe, que é um pouco mais salgado, né? Quando eu vi no site deles aqui, nem tem o Adobe XD mais sozinho, né? Aparentemente está meio que saindo, mas ele ainda é utilizado. E o pacote com todos os softwares da Adobe, que aí vai muito além de prototipação, é R$ 139 a licença, tá? Então, é, buscando aí a melhor experiência para vocês, eu fiz no que eu sou especialista, tá? Não necessariamente é a melhor ferramenta que dá para ser utilizada, porque tem outras muito mais profissionais, como o Figma, entre outros. Então, basicamente, é, a gente tem aqui, né? Se fosse um software, se fosse um site, por exemplo, como que a gente ia criar o nosso protótipo? Então aqui eu tenho basicamente o cabeçalho, aqui eu tenho a barra lateral, aqui eu tenho a barra de conteúdo e aqui eu tenho um rodapé, onde eu tenho algumas informações. Então, como que seria isso com a nossa identidade visual? Aqui é hipotético, tá? Então, eu escolhi a cor, eu falei que os botões eles vão ter outra cor, eu falei que ali do lado, que é esse maiorzinho, vai ser o usuário, logado ou não, e aqui tem os menus X, Y, Z, e aqui poderia ter um conteúdo, tá? Então, eu fiz isso aqui usando o Microsoft Excel, e a gente vai fazer uma tela juntinho aqui usando o Microsoft Excel, para vocês verem como é simples. Só vai mudar que uns vão ter uma coisa, outros vão ter outra, um vai ser diferente o botão, enfim. Tudo parecido, mas, obviamente, ferramentas mais premium, assim como aquelas que eu mencionei, elas vão te dar mais opções. Então, se você vier aqui, ó, é, aqui já está um pouco mais próximo do que seria uma realidade, e não me julguem, tá bem feio, é só para ilustrar mesmo. Então, basicamente eu tenho essa tela, tá?
E aí, uma funcionalidade que eu dei aqui para vocês verem é assim, ó. Poxa, como que ficaria esse site claro? Pronto, tá aqui o claro. Como que ficaria escuro? Tá aqui escuro, tá? Então, esse é um tipo de ação que eu consigo mostrar para o usuário: "Olha, a gente vai ter um negócio aí de", ou até mesmo não só de claro escuro, mas para pessoas, com daltonismo, por exemplo, que não enxergam determinadas cores, a gente coloca opções. Então, tudo isso seria, uma determinada, tipo de hipótese que a gente poderia testar com o nosso protótipo, entendeu? Então, ó, a gente clicou, mudou todas as cores. Se a gente clicar aqui em login, por exemplo, o que que acontece? Ó, eu já mudei para a tela de login, onde eu tenho o meu e-mail e aqui tem, ó, se eu digitar aqui a letra A e clicar em enter, não sei, deve estar muito pequeno para vocês, mas está escrito aqui, ó, senha incorreta, tente novamente. Então, eh, isso aqui, basicamente, ó, se eu falar assim, ó, a senha é 1, tá? Se vocês forem usar isso aqui depois. Senha 1. Se eu vier não entrar, bem-vindo. Então eu dou um ok, ele vai para outra tela. Aí essa tela tem os meus cursos em andamento. Então, se eu olhar aqui para baixo, eu tenho curso um e curso 2. Eu só programei esse curso um, o 2 a gente faz junto. Então, se eu vier aqui para o curso um, tá aqui, ó, curso X, o curso a seguir tem o conteúdo básico para criação de protótipos e MVP, mínimo produto viável. E aí tá aqui, eu posso voltar, entendeu? Então, basicamente, eu tenho aqui um jeito de fazer, protótipos. E aí, eh, se eu olhar aqui, como que eu faço para criar isso aqui? É muito simples, ó. Eu vou fazer até aqui do lado para vocês verem, ó. Então, inserir, eu vou criar até de formas de uma maneira diferente, ó. Então, tem esse camarada aqui, aí esse camarada aqui, ele vai ter um menu mais arredondadinho aqui, e ele vai ter isso aqui. Espera aí. Aí eu copio e colo esse e coloco aqui embaixo. E aqui, por exemplo, vai ser o meu cabeçalho. E aqui nesse outro, seu rodapé. Dá uma centralizada. Então tá aí. É bem, é, mal feito, diga-se de passagem, pior do que o primeiro, mas o site simples seria isso aqui. Aí eu poderia ter um outro camarada aqui do lado, e eu dimensiono ele aqui, ó, que esse camarada aqui poderia ser, de repente, uma barra. E aí esse camarada vai ser uma barra, e aí eu coloco ele no centro para ficar um pouquinho mais bonitinho. Então, barra lateral, cabeçalho, rodapé e basicamente tá assim um protótipo inicial de site, é, feito aqui. Aí, beleza. Então, vamos fazer o seguinte: como eu quero aqui, colocar, um botão que vá para uma página, eu vou fazer assim, ó. Clico aqui no mais,
Eu vou colocar assim, ó, aula bichinhos. Dei o nome para minha planilha e aqui eu vou colocar aqui, você veio preparar a página clicada. Então, esse camarada aqui vai ser isso aqui, tá? Então, olha como é fácil, tá? Se eu quisesse fazer um botão aqui, eu diminuo ele, porque botão é menor do que barra. Aí esse botão, vou falar assim, é, vá para, tá? Então, toda vez que eu clicar nesse botão aqui, que eu posso mudar a cor dele aqui, eu posso falar assim, ó, toda vez que eu clicar nisso, vai para aquela página. Como que eu faço? Olha como é simples. Clica o botão direito, link, colocar nesse documento, e aí eu tenho a aula bichinhos. Pum. O que que vai acontecer? Toda vez que eu clicar aqui, veio para essa página, certo? Então, é simples assim de fazer um protótipo no Excel. E deixa eu ver aqui. é, Agora, só para finalizar, é, a gente tem esse QR Code. Vocês podem apontar o celular de vocês aí para vocês olharem um protótipo bem mais profissional feito, que foi aquele que eu já dei o exemplo, mas aqui a gente vai navegar para ver, tá? Então vamos lá. Ó, esse é o protótipo. Então ele tem aí é, uma tela de login. Aí, se eu clicar aqui em cima, ele já fala, ó, tem que clicar no avançar. Por isso que tá amarelo, inclusive. Então, beleza. Avançar, ó, pesquisar curso. Vamos pesquisar. Polícia Civil, amarelinho. Então, você tá vendo aqui, ó, que ele tem simulado, ranking, material, plano de estudos, mas ele não deixa, ó, porque ele só quer me mostrar, né, a parte do quiz do ranqueamento. Essas outras partes aqui não estão programadas para esse protótipo em si, para responder essas perguntas. Aí tá lá, qual a idade a cidade mais populosa do Brasil? Se eu colocar Petrolina e der um confirmar, tá errado. Voltar. Qual a cidade mais populosa do Brasil? São Paulo. Confirmar. Você ganhou 10 pontos. Aí aqui é a capital paulista, tal, 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 tal. Então, vê meu ranking. Parabéns. Tá claro que você já vem estudando. Aí você vai para o nível 2, tal, tal, tal. Qual que foi sua média? E montar planejamento. Aí, beleza. O que que eu quero aqui? Eu quero estudar 3 horas por dia. Pronto. Aí, como que eu quero fazer esse plano? Ah, um mix de exatas. Beleza. Você ganhou R$ 20, tal, tal, tal. Quanto que você deve fazer? Ah, 5, confirma. Tá errado. 15, confirma. Tá errado de novo. 10. Opa, acertei. E você já cumpriu. Então, tá vendo que aqui, do que a gente mostrou na apresentação, ele tá fazendo, né? Então, ele tá colocando uma porcentagem do que você já cumpriu. E aí, vamos dobrar a meta? Próxima meta. Aí, mix de biologia. E aí, vocês podem é, votar, navegar, na verdade, nesse protótipo. Eu procurei vários, ainda bem que eu achei esse aqui, que esse aqui tá excelente. E aí chega por hoje. Muito obrigado por participar. Voltou pro começo, entendeu? Então, aqui ele testou coisas muito específicas pra gente e respondeu algumas coisas relacionadas ao que a gente estava querendo testar sobre planejamento de estudo, sobre fazer uma determinada tarefa e acertar ou não, tá? Então, esses basicamente são os exemplos. É,
As referências para o livro Fabricação Enxuta, elas estão aqui no link do GitHub. Tem uma biblioteca do GitHub de devs e uma biblioteca de UX e UI, tá? De design. E aqui tem o livro Fabricação Enxuta, que é esse, sem direitos autorais, que pela Lei Livros, desde que seja com fins de compra futura. E aí vocês podem entrar em detalhe de tudo isso aqui que eu passei resumido de maneira um pouco mais detalhada. Então, são 200 páginas só. Então, se você ler 50 páginas por dia, 4 diazinhos você termina e você consegue ir dando andamento aos seus projetos aí.